isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Ele te ama tanto que ele diz: provai e vede. Aí é que tá, né? Deus, ele sabe o que ele está falando, porque ele é Deus. O mentiroso nunca manda você provar, né? Conta a mentira e te deixa no caminho errado. Agora o Senhor diz: você está duvidando? Prova, vem até mim. Você tem que sair do lugar que você está, dar o passo para ir diante de Deus, mas isso é vida espiritual. Isso não é esse passo que você está achando que é com a sua carne. Como que você vai agir nessa situação? Como você vai agir naquela? Qual que vai ser essa resposta? Qual que vai ser essa conduta? Como que eu vou receber isso? É isso aí. Ele diz: provai e vede, fica comigo. Você sabe ficar com Deus? A tua carne não quer, não sabe, não tem nada a ver com Deus. Tá? Seu intelecto, suas emoções, a sua vontade, não tem nada a ver com Deus. Quando você passa tempo com Deus, você começa a ter vontade dele. Vontade que você nunca teve. Tipo, eu não quero mais fazer isso. E demora um tempo para você ter a força dele, para que neste lugar que você tem que desistir, você entregue a ele. Diz: não, realmente eu não quero. A partir de hoje, acabou, eu não vou mais ceder para isso. Porque foi com a força dele, não é com a sua força. Então, quem não passa tempo com Deus nunca vai fazer isso. Nem enxerga o que tem que fazer. Acha que está se bancando na vida, bacana. Não está. Porque não sai do passo. Está atolado, lá sem perceber. Então, é na presença de Deus que as coisas mudam. Começa a adorar o Senhor, começa a louvar, passa tempo com Ele, fica tempo com Ele. Você fica tempo com quem? Com você mesmo, bastante, com a sua carne, bastante com o mundo, que fala o contrário de Deus, bastante com afazeres. Isso eu não estou condenando, você que tem que escolher. Você tem que fazer, sabe assim, um ajuste no tempo da sua vida. É você que faz esse ajuste, para você poder passar tempo com Ele. Porque, presta atenção, quando você vai passar tempo com Deus, você começa a fazer uma coisa, logo a sua carne, que é a sua vontade, o seu intelecto, a sua mente e as suas emoções tiram você de Deus. Ah, não, eu preciso, tem coisas melhores. É um pecado. Isso é morte, gente, isso é pecado. Morte é o quê? Se apartar de Deus, ficar sem Ele. Então não é assim que anda com Deus. Isso é o cristianismo fake, que eu já preguei ontem. Existe o cristianismo fake. Para de andar em cristianismo fake. Isso leva à morte. Porque você não tem comunhão com Deus. Como é que você vai ficar livre de você para Deus operar? Como é que você vai enxergar o seu caminho certo, que é o caminho dele? Será que eu estou no caminho certo? Mas eu estou pendendo muito para a minha vontade. Então não é o caminho certo. Não que aquilo seja um escândalo, um super pecado, mas não é o caminho de Deus. Então ele não pode te abençoar, porque ele não está lá. Acompanha isso? Ele está no caminho dele. O caminho dele é a palavra. Então Deus só nos corrige, nos põe no caminho certo se eu tiver com a palavra. Então, você está estudando a palavra, você tem que pensar nela. Mas cuidado com o conceito da religião sobre a palavra de Deus, que é só condenação. A religião só condena. Então, não é por aí. Não, isso não é amor, mas é o diabo que está falando. Condenação. Porque Jesus, o amor, às vezes, é tão duro. Você tem que entender isso, que o amor é duro, porque vai ter que cortar. É não para essa situação. Ah, não, isso não é Deus. Então, presta atenção, você precisa do Espírito Santo. Quando você tiver que cortar relacionamentos na sua vida, como que você vai fazer? Amigos, reuniões. Ai, mas é uma gente que eu amo, eu adoro.
E tal. Quer dizer, você adora mais que Deus, né? Porque aquilo está fazendo mal para você. Eles estão te levando para o caminho errado. Porque é constante aquele relacionamento. É constante, então influi na sua vida. Você não consegue ser liberto. Tá entendendo isso? Porque eles estão no caminho errado, não está com o caminho. Nem Jesus, ontem nós vimos aqui, Jesus falou, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, são meus. Precisa tomar cuidado com isso. Precisa tomar. Você mesmo vai olhar o teu coração com Deus. Porque falou, onde está construída a sua casa? A hora que vier uma coisa ruim, a casa cai. Você não tem estrutura para andar com Deus. Porque não anda na retidão do Senhor. Não anda nos caminhos retos que o Senhor estabeleceu para você andar. Mas você nem conhece como é que você vai andar lá. E mesmo que você nem tenha vontade dele. Você precisa ter a vontade dele. Ai, Senhor, me mostre a sua vontade que eu vou fazer. Ai, que mentira! Ele não vai mostrar coisa nenhuma. Não é assim que ele vai mostrar a vontade deles. É na presença dele. Quando você começar a amá-lo com o amor dele. Entendeu? Sabe, uma pessoa passa um perfume forte. Por exemplo, esse mesmo que eu estou usando, de repente. Mas se eu passar bastante na minha mão e eu segurar a sua mão, ela não vai ficar cheirando? Então, esse perfume que está em você saiu de mim para você. E é com esse que você anda. Então, é com esse que você se une com esse. É isso que é o amor. Só para exemplificar. Porque nós não temos amor. O que está no nosso espírito é o amor de Deus. Esse amor carnal não anda com Deus, gente. É interesseiro. Sabe, eu vou na igreja só porque eu preciso de uma bênção. Sabe, mandinga. Fica acreditando, sabe, amuleto. Como se igreja fosse amuleto. E não é. A igreja que ensina a palavra de Deus é para você estar em comunhão com todos na palavra e no Espírito para usufruir do que Deus está trazendo para você viver. Ter um retorno na sua vida no dia a dia. Então, não é com a sua vontade que você anda com Deus. Veja os enganos. Não, eu vou porque eu quero que Deus veja que eu sou uma pessoa boa. Eu até vou lá, vou pagar dízimo, vou comprar flores para a igreja. Se for preciso, eu até vou dar uma limpada na igreja. Oi, querida, quer que eu limpe a igreja? Não, não quero nada. Eu quero que você vá para Deus limpar teu coração. Não estamos precisando disso. Deus não está precisando disso. Você está entendendo? Não é isso que vai fazer você santo. E Deus nem está tão preocupado com essa santidade quando ele te salvou, porque se você ficar com ele, você vai andar na santidade. Eu quero andar na santidade e eu entendo como que é isso. Porque a hora que eu entro na presença de Deus, adorando, ou estudando a Bíblia, meditando, orando em línguas, louvando o Senhor, aquele tempo eu vou ficando lá um bom tempo com ele. Então eu entro na presença dele e eu comungo dele. Então, o que ele é vai passando para mim, que é o que está no meu espírito. Então, vai passando para a minha alma, para eu querer. Ai, de repente eu começo a querer, sabe assim, aquelas horas que eu faço aquelas coisas, que eu vou com aquela... Eu não quero. Pronto, é ele. Então, você nunca vai mudar de vida se você não tiver comunhão com Deus. Você vai andar desse jeito. Achar que isso está bom. E pode ser uma vida assim, meio de inocente, mas, gente, de inocente e ignorante espiritual. Não serve. Não é por aí. Ah, mas eu sou boa, Ana Maria. Credo, que pregação, que fala forte. Afinal, o que eu estou fazendo? Já escutou gente falar isso? Hein? Afinal, eu sou tão boa. Nossa. Não, mas está batendo com a bondade de Deus? Está batendo com o caráter de Deus? Que o caráter de Deus é o amor, por essência, que é o que ele é, que ele morreu por você. Sofreu. Sofreu punição que nós deveríamos receber. E ele sofreu. Largou tudo por amor. O que você faz por amor? Esse amor, se você ama Deus, você vai atrás dele, senão você não vai.
Você vai por interesse. Não, eu tenho que estar lá para ele ver que eu estou lá, né? Deus sorviu. Aí, muito bem. Aí hoje eu li esses capítulos. Ai, que bom. Deus está comigo. Você não está fazendo nada de bom para a sua vida, não. Você não vai ganhar nada de Deus. Porque para ganhar, receber de Deus, é aceitar e receber. Você não precisa fazer nada. Pagar, provar que você é bom. Deus que falou, e prova, e verás que eu sou bom, não você. Porque não é com a sua bondade que você vai ganhar nada de Deus. Porque a alma, ela tem essa tendência. Já viu na sua alma? Ai, gente, que bom, ai, eu fiz isso. Ai, Deus, o Senhor está vendo, agora o Senhor vai me abençoar. Agora o que eu estou querendo, Ele vai fazer. Isso é carne. Vocês estão me acompanhando, hein, pessoal de casa? Estava lendo isso? Larga, isso são obras. Foi o que nós vimos ontem. Que Tiago disse, o próprio Deus está dizendo, você crê que Deus existe? Ah, eu creio. Mas os diabos, os demônios também creem. O que ele quis dizer com isso, Deus? Ele quis dizer que o diabo não faz mais nada além de reconhecer Deus. Só. Que vantagem Maria leva? E quem está nesse tipo não faz mais nada igual ao diabo. Não está em vantagem acima do diabo. Os crentes que estão num cristianismo fake, eu sei que Deus existe. Mas os demônios também, você está no mesmo. Você tem que se submeter a ele a ponto dele ser o seu Senhor. É coisa que o diabo nunca fez. Então ele não passou só de um reconhecimento. A tua vida é só um reconhecimento que Deus existe? Está por fora. Está lá em Tiago. Você só reconhece que Deus existe. As igrejas têm que estar pregando isso, todas as igrejas no mundo, de Cristo Jesus. Essa é a pregação do Evangelho. Ensinar o que a Bíblia está dizendo, para que todos tenham um coração inclinado para o Senhor, não para a carne, para o pecado. E criar uma doutrina que, sabe, que é adequada com o seu pecado. Ei, o que é isso? Está valendo? Porque então, você vai se comparar com o ímpio, Salmo 37. Olha lá, o ímpio tem tudo e ele está ótimo. Mas Deus falou, não faça isso não. Porque quando vier o sol, ele é igual uma flor muito tenra. Quando vier o sol do meio do dia, ele morre. Ele não tem raiz, ele não tem vida em nada. Onde está a sua vida? Em quem está a sua vida? Porque nós somos peregrinos aqui. Um dia vai acabar essa peregrinação e acabou. Está valendo? Então, a vontade de Deus para a sua vida, para você saber quais são os cortes que você tem que fazer na sua vida. Você tem que estar na presença de Deus, senão você não faz corte nenhum. Você começa a andar numa religião, fazer uma rotina, sabe, carnal, não é para ser isso. Está valendo? Mas Deus é bom e misericordioso. Vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Mais uma vez. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Então, o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está em mim. Maior é o que está em mim do que o que está... Então, é isso aí. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, amém, aleluia. Vamos sentar. Sejam muito bem-vindos hoje aqui, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o seu coração poderosamente, aleluia. Louvemos ao Senhor pela bondade de Deus. Gente, olha, o cristão tem que buscar... Vocês que estão em casa, prestem atenção. Vocês têm que buscar a revelação da bondade de Deus. Porque se você começar a meditar na bondade de Deus, sabe assim, puxa, aquele dia foi... nossa, como que me aconteceu aquela coisa maravilhosa, resolveu, como que aquilo tudo... Sabe assim, não tem coisas assim que falam... Sempre Deus foi bom. Quando as coisas não foram fáceis, nós... estávamos, de repente, num caminho errado, mas Deus não deixou de ser bom, porque a hora que nós buscamos a Ele, Ele veio. Então, você tem que buscar a revelação dessa bondade de Deus para você receber tudo o que você precisa.
Tudo que Deus liberou para você em Cristo Jesus, que está no seu espírito, que é graça. É a bondade de Deus. Então, o cristão religioso é o cristão fake. Ele está na lei ainda, ele acha que ele tem que pagar. Ele tem que pagar alguma coisa para Deus, ele tem que fazer alguma coisa. Não, um sacrifício é bom. Sacrifício do quê? O seu sacrifício é de louvor, Deus falou. É a sua entrega, a sua submissão a Deus. Porque veja que a alma é inclinada para a religião, né? Claro que é. A alma é inclinada. Eu ajudei a pessoa. Mas hoje eu vou dormir sossegado, porque hoje Deus viu. Então ele vai me abençoar. Não é com a sua força, não é com a sua obra. Por isso que lá, na carta de Tiago, diz que, olha aqui, fé sem obra não vale. Que obra? A obra da salvação de Cristo Jesus que me beneficiou. Ele que fez, a obra foi ele. Fé sem obra não vale. Obra é o quê? Me submeter ao que Jesus Cristo é. Mas eu nem sei quem é Jesus. É uma cruz, um crucifixo, um pendurado lá? Como é que é isso? Eu não sei. Então, vai ler Bíblia. A Bíblia é Jesus. Tá? Gente, larga a mão, porque nós nascemos religiosos. Porque isso já desde a queda de Adão, que teve que ser assim. Aconteceu, né? Porque o diabo entrou. Então, agora o Senhor nos libertou disso, somos livres. Nada de intelecto. Não é com a sua mente antiga. A sua mente tem que ser renovada, pensar o que Deus pensa. Porque se você pensar o que Deus pensa, você está abençoado. Não é demais isso? Isso que é maravilhoso. Então vamos lá, dar mais um passo na fé. Estão preparados para esta palavra de Deus maravilhosa? Que vamos começar hoje em João, capítulo 14. E vamos ver esta palavra de hoje, que é maravilhosa, e é para você. Não tem uma coisa que às vezes alguém fala com você e você fica pensando, mas por quê? Mas o que é? Então é isso aí que eu vou falar hoje, e no fim eu vou fazer uma pergunta e você vai ficar pensando. Porque está aqui na Bíblia, e você, para isso ajudar, mudar a sua vida. E o Espírito Santo vai te ajudar, obviamente. Então, João, capítulo 14, versículo 1, Jesus diz assim, olha, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Então, isso daqui não é tipo assim, Jesus está dando uma ideia para você. Não, nada disso. Jesus está deixando um mandamento, isso é mandamento. Não é para você ficar com o seu coração aflito, ansioso, com medo. Você anda com medo? Sabe, gente? Você logo vê se a pessoa é espiritual ou não. Depende da situação. O que acontece na vida da pessoa, ela começa a tremer, gaguejar, já viu isso? Começa a tremer, começa a gaguejar, ficar nervosa, cai a pressão ou sobe, dá chilique. Medo não é para andar no medo. Quem aceitou Jesus, quem tem o Espírito Santo, é nova criatura em Cristo Jesus, tem a identidade dele no Espírito, não é para ter medo. Por que você anda com medo? Medo do quê? Já não há condenação para você. É porque o medo, ele é o oposto da fé. Eu trouxe isso outro dia. Só que é a fé operando no lado inverso. Porque crê no medo. Crê tanto, porque é dominado por esse espírito maligno que destrói vidas. Por isso que as pessoas não são curadas da enfermidade. Porque elas creem que elas são doentes. Porque é o médico que sabe. Eu não estou deletando o médico, é importante ter médico, senão está todo mundo morto. Mas a sentença ou o diagnóstico que ele dá não é para destruir a sua vida. Por que aquilo destrói vidas e mata, em vez do que Jesus fala, constrói vidas e cura? Tem que mudar o modo de pensar. E existe todo um mecanismo espiritual para acontecer isso. É a palavra de Deus. Que você vai entrando nela, confessando, estudando e ouvindo. Jesus já me curou, Jesus já me curou. Como que eu disse a semana passada? Que quando nós éramos crianças, desde que nascemos, que já foi nos colocado limites. E a gente faz as mesmas coisas com as crianças, né? Não toca nisso, não põe a mão no fogo, você vai queimar a mão. Não pode fazer isso.
Não, não pode fazer aquilo. E nós fomos sendo educados no limite, na incredulidade. Agora tem que reverter isso, porque Jesus veio para fazer isso. Mas a religião cresceu mais alto do que a própria doutrina de Cristo Jesus e ficou com uma voz muito baixa e é 0,1% dos bilhões ou milhões de cristãos que tem por aí. Vocês entendem? Então, depois que a gente adquiriu a maturidade, ficamos adultos, aí nós, então, regulamos essa limitação com o que nós recebemos de criança, porque já faz parte. Então, Deus não vai fazer. Não é assim, não? Deus não vai. Eu preciso me esforçar para Deus fazer. Entendeu? Se eu uso mais tempo da minha vida para ficar com Deus, é porque Ele me apraz. Porque eu não estou comprando nada, nem pagando. E se eu fiz algo que foi bom, isso não quer dizer que Deus vai me abençoar porque eu fiz. Eu fiz porque eu tenho aquilo dentro do meu coração e consegui. Porque Deus já me abençoou. Tem que entender isso. Você tem que mudar até o seu modo de falar. Eu estou abençoado, eu sou abençoado. Porque ele disse, olha, eu agora deixo todas as bênçãos de Abraão para você. Porque eu levei a maldição sobre mim. E readquiri as bênçãos de Abraão para você. E você lá, tá já registrado isso na tua mente? Não, então você tem que trabalhar com isso. Que você é um cara abençoado em todas as áreas. Vai acreditar nisso, então você tem que trabalhar com isso. É esse o serviço, a obra é essa. Tá? Então, Jesus está deixando um mandamento aqui que não é para ficar com aflição, não é para ficar com medo. Sabe por quê? Ó, vem cá, as pessoas recebem cura de câncer. Eu já vi muitas pessoas receberem. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Pessoal que está em casa também, escuta essa. Por quê? Porque está com a ajuda dos outros, não está acreditando, não está em cima disso. Depois de um certo tempo morre. Morre, porque não acredita que está curado, sabia? Porque acredita no sintoma, acredita nos exames. Acredita no relato médico, você vai morrer amanhã. Mas Deus não está falando que você vai morrer amanhã. Então você tem que trabalhar. É bom você trabalhar com a fé antes que o diabo venha com coisas maiores para a tua casa. Está estabelecida na rocha, que é a palavra, e não na areia e cair tudo. Está valendo? Então, é isso que Jesus está falando. Não é para você ficar ansioso. Crê em mim, Deus. Jesus falou, crê em mim, crê em Deus. E crê em mim também. Não é o máximo isso? Você está entendendo que você tem que mudar a tua cabeça? Gente, eu estou trabalhando com isso há 40 anos. Sério, eu entrei com essa doutrina aqui. Bárbaro isso. Ajuda demais. Isso aí te dá calma, isso aí te dá perseverança, firmeza no que Deus é. Você tem que ler muito. Leia Salmos também bastante para você gravar, saber orar aqueles versículos de louvor a Deus. Porque aquilo brota, quanto mais você fizer. Devocional é bom, devocional é 15, 10 minutos. Mas não vai transformar a tua mente. É diferente, você tem que passar mais tempo. Eu não sou contra devocional. Você faz, pode fazer. Mas você quer sair de uma situação de morte, você tem que ter comunhão com Deus. Você não quer sofrer, carregar um fardo na sua vida que não resolve? Cada dia piora? Para quê, né? Tem jeito, gente, de mudar. Por que está pesada a vida? Porque está no caminho errado. Por que está insatisfeito? Porque está no caminho errado. Não está com ele. Então, Jesus começa a falar isso daqui, porque ele ia acabar de entrar em momentos dificílimos. Não só ele, mas os discípulos dele, que andavam com ele. E ele ia ser traído por Judas, ele ia ser entregue lá para os chefes dos sacerdotes. Depois, logo, eles iam ver ele morto na cruz, enterrado, sepultado. Eram momentos difíceis. Daqui a meia hora ia acontecer isso. E Jesus não falou, olha, gente, não fez um discurso ou um relato de morte para eles, porque ele já tinha avisado. Daqui a pouco, olha, logo eu vou morrer, tal,
vai ser que nem esse templo que cai tudo, mas em 3 dias ele vai ser reconstruído, porque ele é o templo. E tal. E ninguém entendia nada, porque na carne ninguém entende nada, é no Espírito. Eles só entenderam tudo quando o Espírito Santo veio. No dia de Pentecostes. Pentecostes é isso. A Igreja Católica não ensina isso, não sabe. Pentecostes é o tal do crisma, que você vai lá, ninguém sabe nem o que é, que fala que é o Espírito Santo, mas não resolve nada. Pentecostes, gente, é o dia que o Espírito Santo desceu do céu e veio habitar nos cristãos para sustentar a Igreja de Cristo Jesus, que ainda está em pé por causa do Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui, a Igreja de Cristo Jesus está aqui. Quando Jesus vier, ele vai embora. Então, mas Jesus, em vez de ficar tacando medo neles, pelo que eles iam passar, Jesus fala, não temam, porque vocês vão passar por tribulação. Mas creiam em Deus e creiam em mim. Então, gente, isso é um super ensino para nós. Nós vivemos passando por tribulação, situações. Então, é nele que nós temos que estar estruturados. Porque, vem cá, amiguinho não vai resolver nada. Miguinho, sabe o que faz? Miguinho, da igreja, inclusive. Ah, é mesmo, né? É porque hoje esses dias são assim mesmo, sabe? Não, isso é normal, porque isso... Miguinho da igreja, te põe no buraco junto. Não é isso não, Jesus não está falando isso. Quando vierem os problemas, é para você crer em Deus. E Jesus dizia em mim, porque eu sou a verdade. É isso que ele está dizendo. No momento que eles vão passar para a pior situação. Jesus fala isso. Ele está falando isso para nós que somos crentes em Cristo Jesus. Falando para cada um de nós aqui. Porque há um poder que ele liberou para os crentes em Cristo Jesus, de passar por tribulações e serem vitoriosos no fim. Então você tem que saber passar direito, você tem que saber passar crendo, não como os demônios, que só reconhecem que existe um Deus, mas não tem a obra da fé que é o milagre. Que é isso que ele fala lá em Tiago. Vocês estão junto, é bom, né? Ficar juntos esses ensinos aí. Pega um, o outro completa. Deus está ensinando melhor o que eu falei ontem, certo? Então, por exemplo, numa situação dessa, colocando esta situação aqui no que nós já passamos com o Covid, aqueles anos ali do Covid, gente, o que aconteceu no mundo? Um espírito de medo sufocou os cristãos, porque o mundo, eles não têm Deus, é para morrer mesmo. Agora, os cristãos... 99,9% ficaram com medo. Ficaram com medo. Não pode ver pessoa, não pode falar com pessoa. Por quê? Vocês têm que estar preparados para o que há de vir. Não foi só esse golpe do diabo. Ele usou gente para fazer isso. E ele veio, ele vai usar mais. Está escrito na Bíblia. Ele vai usar outras coisas que nós não sabemos. Olha, onde já se viu mandar fechar tudo? Ficar tudo fechado, todo mundo trancado dentro de casa. Ideia demoníaca matando as pessoas com a mente satânica do mundo. Mente do mundo é isso. Você tem que seguir e achar que você vai morrer numa dessa. E ficar morrendo de medo dia e noite. Não é isso que Jesus está falando? O que Deus falou para nós aqui? Deus falou para mim, vai lá e fica orando dentro da igreja. Eu falei, ó, aqui, gente, quem quiser, nós vamos ficar adorando a Deus aqui. Tudo baixinho, e eu vim pregando a palavra. A polícia passava, eu estou seguindo o que Deus está mandando. E o estabelecimento debaixo da nossa igreja, a polícia bateu lá, mas durante a semana. Não era para entrar gente lá dentro, tomar café, comer bolo, não era. A polícia chega bem na hora, fala assim, ó, vou te multar, vou fechar o teu estabelecimento. Não vai ser. Não, mas vocês têm que ir aqui em cima, que é a igreja. Eles foram lá por 2 vezes, nunca encontrou ninguém. Quando foi na última vez que disse, agora... Não pode mesmo, nada, até a igreja tem que fechar, que a princípio deixou, pois o diabo viu que não estava dando certo, falou, não, nem isso. Então, só apaga as luzes, nós vamos ficar orando aqui, porque eu não estou com medo de você, né? Você está com medo de mim? Eu não, então vamos orar. Foi a maior glória, foi o maior momento dessa igreja, foi quando nós ficamos, nós éramos 12 pessoas, direto aqui, com as portas trancadas.
no escuro. Foi quando o João e a Ana Marlúcia se casaram que nós íamos fazer a maior festa. Né, João? Nós íamos fazer, né, Ana Marlúcia? Aí, não deu para fazer a festa, nós só fizemos o casamento, porque ia acender luz. Como que ia poder? Não ia dar. Nós estávamos sendo fiscalizados. Então, é isso que Jesus está falando? Nós já passamos. Glória a Deus que vocês estavam numa igreja que tem a presença de Deus e quem teve coragem seguiu Deus. Porque para andar com Deus tem que ter a coragem dele, não é a sua, porque a sua você arraia e anda com o diabo. Está valendo isso? Então, isso foi um momento. É para os crentes que Jesus está falando isso aqui. Não é para você morrer de medo pelo que há de vir nesse mundo. Ele está já nos advertindo para o que vai acontecer. Ali serviu para aquele momento e para outras situações. Tá ok? Então, o medo é um espírito maligno, é demoníaco, mas nós temos que seguir o mandamento de Deus, que ele está dizendo aqui. Creia em Deus, creia também em mim. Quem tem realmente essa fé que Jesus está falando em Deus, não tem medo. Tá? É isso que você tem que adquirir na sua vida, porque senão você se submete a Satanás, não a Deus. E Deus não pode te abençoar. Porque a mente humana, natural, a mente do mundo, que é isso aí, que é medo, não, nós temos que seguir, e que não sei quereberá, nós temos que fazer, você é desobediente. Antes obedecer a Deus do que a vocês, Pedro falou, né? Então, nós vamos acabar com esse negócio de cristiano. Prenderam ele lá, né? Depois ele teve que ir lá para o julgamento. Daí ele falou assim, mas como é que vocês ficam falando esse nome de Jesus? Vocês têm que parar com ele. Ele falou, não vamos parar, não. Tá? Antes fazer o que Deus manda do que qualquer homem manda. É isso que nós vamos seguir. E eles não tiveram saída, dispensaram ele. Mas ele não se submeteu. Eles não pararam um minuto de servir ao Senhor, de anunciar o Evangelho. Você tem que anunciar o Evangelho para você, meu filho ou minha filha. É para você. Porque o diabo está te intimidando com situações na vida, pondo pessoas para você se arredar de Jesus. E aí você fica com medo. Mas não é isso que Jesus está falando. Talvez você não esteja numa condição de liderança com pessoas, mas você tem que ser líder na sua vida. Sobre o diabo. Você quem manda. Com a palavra de Deus. Está valendo? Então veja aqui Abacuque, o que Deus está falando. Para nós crermos nele. Você tem que conhecer esse Deus para você crer nele. Abacuque. Lá antes de Sofonias. Antes de Ageu. Achou? Zacarias antes. Estou dando uma dica, hein? Aí, ó, passou, menino. Bem grandão aí, Abacuque. Viu? Estou enxergando bem. Abacuque 3. Olha os versículos. Quer ver? Vamos começar no 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro, eu me alegro no Senhor, eu louvo. Você tem que louvar o Senhor num momento difícil da sua vida. É isso que você tem que fazer. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Olha aqui, não tem motivo nenhum para nós ficarmos estressados em época alguma. Esse Deus habita em você e Ele vai fazer o que for preciso, porque Ele é Deus. Ele é o Senhor do céu, da terra. Como é que pode Deus derrubar as muralhas de Jericó e só aquela casa que estava na muralha ali da prostituta, só aquela não caiu? Porque foi que nem um sopro aquilo, porque não foi martelada, não foi bomba, aquilo fez e caiu. Que nem um dominó, era para aquela casa ter caído e não caiu. Quem que manda? Se você obedecer o que Deus diz. É isso que você tem que levar em conta na sua vida. Que se você estiver na visão de Deus, você está abençoado. Você não tem que temer, tá? Agora, se aconteceu,
eu estou lutando, eu estou confiando, e sei lá, se acontecer o extremo e eu morrer, eu vou para o céu. Você quer ir para o céu ou para o inferno? Para o céu. E quem que não quer ir para o céu, gente? Digam amém. Então, mas se chegar, não quero. Ué, mas não é para o céu que você fala que você quer ir. Agora você está com medo? Hein? Olha aí, vamos acertar os pinos. Tá? Todo mundo quer ir para o céu, mas não na hora. Não. O céu é muito melhor que isso aqui. Se acontecer, você está muito bem e eu também. Então não tem que ter medo de nada. Não tem medo de nada, porque a pessoa quando sai daqui, ela entra numa glória que ela nem lembra mais o que passou na vida. Acabou e que se dane, vai enterrar quem está aqui, ficar chorando. Porque quem saiu daqui não vai chorar nada, nem lágrimas não vai ter mais, acabou. Então, gente, medo do quê? Olha que apego carnal mais absurdo. Mas, como Paulo disse, não, eu estou aqui neste corpo para servir o Senhor, porque por mim mesmo eu ia já. Porque é muito melhor aqui, mas enquanto eu ainda estiver servindo na minha missão, eu vou ficar. Porque muito melhor é o peso da glória. Tá valendo? Você tem que conhecer esse Deus. Porque, não, eu não vou me expor. Expor o quê? O diabo? Você vai ficar assim, oculto? O diabo vem e te mata mesmo. Ele acaba com a tua vida, destrói você. Salmo 89,3, versículo 3. Não, 3 não, 34. 89, versículo 34. Você tem que ler a Bíblia para você conhecer o seu Deus. Muito. Leia salmos alto, bastante. Quando você está aflito, nervoso, chorando. Desesperado. Salmo 89, 34. Não, Deus está dizendo, eu não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. O que Deus proveu para nós já está feito. Não tem como. Ele falou, eu não vou, eu já fiz, eu já falei que eu já dei. Deus já deu cura, Deus já deu paz, Deus já deu alegria, Deus já deu estabilidade emocional, Deus já deu prosperidade, enfim. Deus deu os dons, deu o Espírito Santo, deu revelação da palavra, deu condição de comunhão com Ele. Ele falou, eu não vou negar nada disso, eu não vou falhar nada disso, porque Deus é fiel no que Ele diz. Por isso que você tem que confessar sempre isso, para mudar o que está na tua cabeça. Porque assim como a gente mente para os outros, que não pode, isso aí é uma coisa que tem que ser resolvida, quem nasceu de novo, porque ficar contando mentira, você nunca vai acreditar que Deus não dá nenhuma mentirinha. Ele não dá nenhuma mentirinha. Eu não minto, Deus diz. É impossível para Deus mentir. Por isso ele não teve para quem jurar, ele jurou por ele mesmo, porque ele é a verdade. Ele não mente, ele é a verdade. Quem mente é o diabo. E se eu minto, o diabo está agindo na minha vida. É forte assim, gente. Então, passa desapercebido, posso ficar falando mentira? Oi, alô, querido. Ai, bem, é que eu estou tão ocupado. Está deitado, dormindo. Você está com o diabo mesmo, falando essas coisas? Para com isso. Seja autêntico. Por que não pode ser autêntico? Porque a sociedade é falsa, maligna, mentirosa, sem Deus. Então sai de lá. Anda com Jesus. Tá certo? É isso aí, não tem que ficar contando mentira para nada. Ai, olha, é que eu saí bem naquela hora. Então, estava em casa, nem fez que não escutou a campainha, não abriu, apagou as luzes. Ô, gente, para com isso. Tá? Isso é coisa de diabo, depois não sabe por que o diabo está agindo na vida. Está servindo a Satanás. Uma hora serve a Deus, uma hora serve o diabo. Toma cuidado, é bom falar logo a verdade. Tá? Porque Jesus é a verdade. Este é o caráter de Deus, a verdade. A essência dele. Nós fomos aceitos por ele, recebemos a natureza dele, vamos largar a mão disso. Tem que tirar esse homem velho daqui. Ele não pode estar mais estabelecido aqui, ele tem que estar crucificado, sem ação. Como? Renovando a sua mente. Tá? Então, o que afinal Deus proveu para nós, gente? Paz, alegria,
prosperidade, cura, por que não? É terrível, mas o crente, o cristão, não acredita que ele está curado. Você está curado, todo mundo está curado. Na visão de Deus, você nasceu de novo. Ai, mas é porque eu estou doente, eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu estou com... Isso! Então, você vai morrer com isso, que é o que você acredita. Você não acredita no que Deus diz. E doença é dentro do diabo. Não é que você pecou, que não sei o que, a doença é o diabo. Deus não tem doença. Você tem que entender isso, que doença não é Deus, ele não tem doença. Ele não está, sabe, com uma ferida no pé, ele não existe. Deus é perfeito, santo, imaculado. E ele nos deu essa condição dele no nosso espírito. E isso tem que passar para o nosso físico, de acordo com a renovação da minha mente. Eu tratando da minha alma, renovando a minha mente com a palavra de Deus, as minhas emoções, a minha vontade tem que estar toda envolvida em Deus. Tá entendendo isso? Você é um ser curado, a Bíblia diz. Sintoma, a vez de ter, óbvio. Porque ele vem. Esse corpo, ele é suscetível à doença. Então, um sintoma pode ter. Ai, minha perna hoje está doendo. Tá bom. Então, faz um exercício, passa aí uma canela de velho aí, sei lá. Olha, e vai confessando a palavra, não vem não. Diabo não vem porque eu não aceito. Eu nem sei o que é isso, mas se você for examinar, para de olhar em Google. Você é doido, por que você não olha a Bíblia? Ele diz, eu sou o Deus que te sara. Então você está com medo de morrer, vai escutar mais o diabo falar da sua ruína, em vez de escutar Deus falar da sua vitória. Eu nunca fui no Google ver doença, porque eu nem quero saber, não estou atrás disso. Eu não sou ligado a isso. Mas quanto mais você é ligado nas coisas do mundo, pior para você. Você não entra na verdade, você fica na mentira. Você só acredita na mentira. A sua visão é deturpada pela visão de Satanás, em vez de você ter a visão perfeita de Deus sobre a sua vida, que está escrito aqui na palavra de Deus. Então veja Filipenses 4. Ele já nos deu alegria. Alegria é uma força, gente. Tipo, você pode ter acordado cansado, tá com alguma coisa, mas você tem aquela força lá dentro. Isso daí é alegria. Chama-se alegria. Então veja, Filipenses 4, versículo 4. Alegrai-vos de vez em quando no Senhor, quando vier tudo dar certo na sua vida. Ai, que bom, olha, deu tudo certo, viu? Ai, graças a Deus, foi curado. Ai, acho que agora vai. Não, mas antes estava chorando, não vai dar, o médico falou que vai morrer. Agora viu que... Gente, isso não é fé. Isso vai perder tudo daqui a pouco, sabia? Que é assim que o diabo rouba. Ai, o diabo falou que é câncer, chorando. Ai, pelo amor de Deus, vamos todo mundo orar, vamos fazer uma corrente. Se a pessoa mesmo não acreditar, ela não vai receber. E Deus, com a oração daqueles que creem, até chega lá, mas daqui a pouco o diabo vem com a manifestação. Pronto, a pessoa mesmo não acredita, aí começa o chororó. Ai, mas foi tão bem. Então não vai se estabelecer em cura. Tá valendo? Você quer escutar os outros falando para você que você está mal? Gente, então, mas é que está doendo demais. Então voltou, querido. Voltou tudo. Isso aí mata, sabia, né? Porque meu tio morreu com isso. Aliás, até o vizinho lá da minha cunhada, nossa, coitado, mas foi terrível, ele morreu com isso. Isso, se amaldiçoando bastante. Porque é assim que é a boca do incrédulo. Você larga a mão disso. Você tem que crer. Ai, foi tão bom, você orou, olha, passou na hora. Mas olha, eu desci, virei a esquina que veio. Então, por que você não mandou embora? Você foi curado, manifestou a cura, sim, senhor. Agora você quer que eu ore de novo para você? Já fez, manda embora. Você não sabe que é assim que funciona? Agora você vai trabalhar com a tua fé, expulsar esse diabo. Não, eu estou doente de novo. Então morre, né, meu bem? Ué, porque é lógico. É o que você quer, você está se amaldiçoando. Doença é morte. Incredulidade é morte. Pode ser morte espiritual ou morte física.
Vocês estão acompanhando. Você tem que mudar. Esse é o evangelho verdadeiro. A verdade é essa. Você tem que se posicionar corretamente. Então você vem e pede, ai, por favor, ora por mim, porque eu tô com, sei lá, vai arrancar o meu fígado. Nem sei, gente. É cada coisa que aparece. Tá bom. Ai, que... Vem chorando. Depois, ai, que bom, deu tudo certo. Depois, daqui a pouco, ai, mas sabe que não tá bom? Ué, mas continua orando você. Agora você quer que eu vou ficar orando o dia inteiro para você? Você não acredita? Como é que vai acontecer? Você tem que entender que é isso. É pela fé. Você tem que mudar o seu modo de pensar. Você tem que chegar naquele lugar onde você crê no que Jesus disse. Eu sou o Deus que te sara. Você tem que chegar nesse lugar. Ou então, deixa, né? Porque também não é morte. Eu não estou muito bem, mas eu tomo um remédio para isso, um remédio para aquele, um remédio para aquele outro. Tá um caixote de remédio e vai levando. Então, leva a tua vida assim. Que ainda... O organismo está aguentando ainda. Mas não é por aí que é para você viver desse jeito. Vocês estão me acompanhando? Você está se colocando no lugar da situação, vendo a sua vida, é para você fazer isso. O objetivo dessa ministração é para isso. Tá? Então é para nós, ele está dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, ele repete, alegrai-vos. É para nós estarmos alegres sempre. Seja qual for o momento da nossa vida, você tenha força. Porque a sua visão espiritual é Deus, não é o que você está olhando aqui. Porque se você olhar só aqui, você não tem força. Você fica aquela gente depressiva e chata pra caramba. João 16, vai lá. Tá? Por que a pessoa está depressiva? Porque ela não vê solução da vida dela. Então ela fica depressiva. Não tem fé? Aí acredita que Deus mata, que Deus manda doença, que Deus não ouve oração, que Deus só faz o mal. Quer dizer, diabo nem existe, né? Olha isso. Tá cheio de gente com essa crença. E está morrendo, né? Então, João 16, vamos ver aqui, versículo 33. Olha só que maravilha isso aqui. Jesus diz assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Tudo está consumado. Agora ele nos deu a fé dele. Você não sabe que quando você nasceu de novo, ele pôs uma medida de fé dele no seu espírito? Aliás, quando nós estamos guerreando com o diabo, usando a palavra, com a revelação e tudo mais, nós estamos usando a fé de Deus, não a nossa. Porque a nossa você já viu, né? A nossa é ver. A nossa fé é ver. Não é crer no que você não vê. Então, nós temos a fé de Deus. Por isso que Jesus está dizendo aqui, olha, creiam, né? Ele está dizendo essas coisas para você ter paz. Se uma pessoa vem e fala assim, nossa, parece que eu vi alguém com a tua bolsa. Não, minha bolsa está aqui. Você nem se mexe, porque a tua bolsa está aqui no seu lado. Eu vi uma pessoa com a tua bolsa, saindo ali agora. Ai, cadê minha bolsa, gente? Aí agora... Jesus já falou, tenha paz. Seja a situação que for. Vocês estão acompanhando? Como que é a sua atitude? Você tem que ver você. Não é ver os outros. Veja você com as coisas que acontecem na sua vida. Como é o seu proceder? As suas atitudes. Você tem paz? Tá? Pensa, Jesus está falando isso, mas, gente, daqui a meia hora ele ia ser entregue, traído por Judas. Desse momento em diante, dali meia hora, e todos os discípulos iam deixá-lo. Todos os discípulos iam deixá-lo. Ele tinha tomado a ceia, lavou os pés de todos, aquilo tudo. Eles foram lá para aquela gruta, no Jardim das Oliveiras, fazer as orações finais. Eles estavam ali, e ele dando as últimas instruções dele. Últimos ensinos são os capítulos 14, 15, 16 e 17. Vocês devem ler bastante para entender. São os últimos momentos de Jesus, ensinando. São os ensinos mais profundos dele. Então, quando ele chega ali fora, já vem
600 soldados para prendê-lo. 600. Nem arma ele tinha. Nunca usou arma. E quando ele disse, eu sou, caíram todos no chão com o poder dele. Até os mortos foram ressuscitados naquela hora, porque cita aqui no Evangelho que passou um moço pelado lá. Porque eram enterrados nus e envoltos num lençol de linho. Ele estava lá com aquele lençol meio que assim. Então, os mortos ressuscitaram naquela hora que o Deus glorioso, eu sou o Deus. Todos os soldados caíram. Pedro pega e corta a orelha daquele soldado do sumo sacerdote que ia condená-lo à morte. Jesus falou, para com isso, fez um milagre, pôs a mão, coisa. Ele se converte, é Malco, né? Ele se converte. Depois, no fim, esse soldado. Tem até um filme, é bonito, mostra, é tão lindo. Jesus mostra o poder do milagre. Então, Jesus ensina isso tudo. Gente, vocês não têm que temer. Esses aí, que acabou de arrancar a orelha, sumiu. O cara sumiu. Nem foi atrás, ficou tremendo de medo, oculto, ficou lá de longe. Não, nem sou eu, sei lá quem é esse cara, ficou falando bobagem por aí. Eu não sou nada dele. Mas acabou com Jesus. Pedro. Ele foi abandonado. Então ele quis prepará-lo. Agora ele está nos preparando, gente. É para o nosso dia a dia, para todas as situações. Não se apavore, não entre em depressão. Viva uma vida com Ele, porque Ele morreu por nós, para nos dar força quando o mal vier. Ele não precisava passar por isso, mas Ele quis por amor, para nos salvar. Então, o que acontece? Pedro nega 3 vezes, todo mundo sumiu, né? Judas já tinha entregado ele, já nem estava ali mais, tá? Então, Jesus podia ter falado até para eles, gente, eu vou prevenir vocês, tá? Mas é que ele não estava na carne, ele estava no espírito. Porque quem está na carne já vai soltando carne mesmo, sabe? Pavor, pânico, desespero, sabe? Contaminar todo mundo. Ele não, ele estava no espírito. Ele podia ter falado, olha, vai acontecer isso tudo, e apavorar os caras, e falar, vocês vão... Não! Ele só falou, vocês vão passar por grande tribulação, mas creiam em Deus e creiam em mim. Por isso, gente, quando vier uma situação difícil na tua vida, creia em Deus. Se agarre a Ele, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Apareceu durante 40 dias no meio deles, num corpo glorioso, que ele entrava nas paredes, ele não precisava abrir porta. Andou com eles, ainda falou mais coisas e tudo mais. E depois, no mesmo lugar que ele foi entregue para ser condenado, ele se ascendeu aos céus e todos viram. Ele está vivo. E a promessa do Pai foi cumprida, o Espírito Santo desceu. O nosso Deus vive. É a única religião. Porque Tiago fala, a religião santa é a nossa. Porque essa terminologia de religião ficou tão defasada, porque tudo aí é budismo, islamismo, e tudo isso aí é falso. Porque quem é o Deus deles? Só a nossa religião que tem um Deus vivo, que salva as pessoas. Nenhuma religião salva ninguém. Tá valendo? Então, quando você passar por um problema, é para Jesus que você tem que ir. E como que você vai com Jesus? Vai carregar uma cruz, vai ir na rua, ficar andando? Não é isso. Você tem que pegar a Bíblia, você tem que ler a palavra, você tem que orar em línguas, louvar esse Deus. Põe um louvor, começa a glorificar esse Deus e Ele vai tirar a dor do teu coração. Ele vai tirar de você o que está te matando, te sufocando, trazendo desespero, angústia, frustração na vida. Ele vai pôr paz, Ele vai pôr força, alegria, esperança, vitória, tudo de bom na tua vida. Força para você continuar vivendo e ter o que você precisa para não ser derrotado pelo diabo. Mas ele falou assim, tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, ele começou, não se turbe o vosso coração,
E agora ele termina aqui dizendo, tem bom ânimo. Então, isso quer dizer o quê, gente? Quando ele falou isso, eu senti Deus me dar essa força. Quando eu comecei a ir para os Estados Unidos, que eu precisei, senão eu não ia, porque eu não fui sozinha. Todos estavam contra mim, todos, e os diabos. Menos Deus com os anjos, que estavam a meu favor. Então, o Espírito Santo colocou para mim ser forte e corajosa. E eu confessava, porque o Senhor me deu a sua força e a sua coragem. Como é que eu soube fazer isso? Porque é o Espírito Santo que ensina. Porque você está orando, ele te ensina. E uma das coisas que sempre fez parte da minha confissão é essa. O Senhor me deu a sua força e a sua coragem. Porque o Senhor é Deus no céu, na terra, e é em ti que eu confio. O único Deus que há, minha confiança está em ti, Senhor, que criou todas as coisas. E não me abalei, jamais. Foi um momento difícil, mas foi um momento de glória, de estar estabelecido no que a palavra de Deus é. 12 anos confessando. Se estabelece uma vida na rocha, não tem como, para você continuar. Claro, eu faço isso todo dia. Mas hoje eu faço diferente. Naquele momento eu estava sendo estabelecido nisso. Então é isso aí que você tem que fazer, tá? Então, o que Jesus supriu para nós, lá na cruz, quando ele fala, tenha fé em mim, é muito maior do que nós precisamos para viver aqui na terra. Vai além, porque ele é Deus, do que você precisa para viver. Enquanto você estiver aqui na terra, você tem que ter esse entendimento. Vai além, esse Deus é maravilhoso. Tá? Então é por isso que não tem necessidade de ninguém viver estressado, gente, porque o estresse mata. Você sabe que dá doença e até mata. Deixa doido. Alzheimer é estresse. É pecado. A pessoa está fora de Deus. É tanta tribulação que atingiu as emoções, a pessoa fica com Alzheimer. Ela perde a cabeça, não sabe quem é. Tá? Então, se nós conseguirmos ter tudo isso que Jesus está falando aqui no mundo, tá bom, maravilhoso, gente, glória a Deus. Mas senão nós vamos para o céu de qualquer modo, ok? O céu está garantido que você está salvo. Mas não fica pensando nessa segunda hipótese. Vai firme, mas isso quer dizer, nada está perdido, porque o próprio Paulo falou isso. Tá? Ele não estava fazendo questão de nada disso, não. E é por isso, então, que Jesus veio com aquela fala lá, que a gente acabou de ver, de 14:1, não se turbe o vosso coração. Por isso, o ensino é esse, pelo que eles iam passar, pelo que ia acontecer, porque chegou a hora. Agora vai ser um grande momento de grande tribulação, tá? Então, e o pior de tudo é que a gente vê muitos cristãos presos com o medo, principalmente com medo de morrer. Está um parente enfermo, a pessoa nem dorme, fica chorando, emagrece não sei quantos mil quilos, fica descabelado, porque a pessoa... Você não acredita em nada. Você está sofrendo em vão, porque isso aí não está resolvendo nada de sofrimento. Está resolvendo? Hein? Nem por você e nem pelo outro. Para que esse desespero? Se Jesus falou, não é para você se afligir. Não é para você ficar com medo de nada. Não se turbe o vosso coração. Você adquire um estresse que você acaba ficando doente. Porque está com medo que o outro morra. Pode ser que seja medo do seu também, que você vai morrer. Porque falou que é câncer. Aí você fica já desesperado, o desespero é maior que tudo, está estressado, não consegue atingir o nível da fé. Então não está obedecendo o que Jesus está falando. A pessoa fica num estado de desespero e estresse tão grande, porque ama mais a sua vida do que Jesus, não consegue se entregar. Se você se entregar, Deus vai falar assim, não é para você morrer. Porque Deus não quer que você morra com coisa ruim. Ele quer que nós tenhamos a morte do justo. Vocês estão acompanhando? Não é isso que a gente vê? A pessoa está lá, a pessoa já fica mais doente do que o doente, porque ele está com medo da morte. Porque a pessoa ali, aquele ente querido, vai morrer porque diz que é câncer.
Então a pessoa fica com os cabelos em pé, fica que nem doido, a pessoa fica arrasada. Por que isso? Isso não quer dizer que você está amando, não. Isso não é amor, não. Isso é coisa carnal. Isso não é amor de Deus. Tá? É com medo, essa que é a verdade. Está desesperado sem saber qual que vai ser o passo depois. Está valendo? Não é, Deus não quer isso. Não se turbe o vosso coração em situação alguma. Seja firme em Deus. Parece absurdo, né? Eu falar uma coisa, Ana Maria, você é uma doida. Não, estou falando o que a Bíblia diz. Você tem que ter essa força em você. Agora, você pensa o dia inteiro com medo. Ai, se não sei quem da minha casa morrer. Ai, se o outro morrer. Ai, se aquele morrer. Ai, se acontecer isso. Ai, se... Ei, você está se amaldiçoando. A pessoa vive nisso. É isso aí, não tem fé. João 20, vê lá. Tá valendo? Vai pensar nisso, gente. Ai, não, mas isso eu não vou conseguir. Ah, então. Você mesmo já se exclui do que Deus é. Você tem que mudar a sua fala. Você tem que falar o que Deus fala. João 20. Agora veja atenção nisso. Isso aqui é sério. Versículo 24 e 25, olha. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Isso depois da ressurreição. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de jeito nenhum, eu não vou acreditar. Olha aqui, Tomé duvidou da ressurreição. Está cheio de cristão que duvida. Fica assim, sei lá se isso é verdade. Gente, é sério. Está cheio de gente que diz que é cristão e duvida. Isso aí é conto, já, né? Não lê Bíblia, não ora em línguas. Quer dizer, será que aceitou Jesus mesmo? Veja, vamos voltar lá em João 14. Então, ele não acreditou. Essa que foi a situação. Agora, vamos ver aqui o que Jesus falou. Que é para não se turbar o coração, crê nele. Aí no versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. É o céu. Aconteça o que acontecer, o Senhor já preparou um lugar para nós. Ele está falando do céu, que é para lá que ele vai. E no 3, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei. Isso aqui já é o arrebatamento, esse pedaço. Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Por isso que nós temos que andar firme com ele, porque qualquer coisa é com ele mesmo que nós vamos ficar. E acabou. Mas, no 4 agora, vamos ver aqui. E vós sabeis muito bem o caminho para onde eu vou. Epa, versículo 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos não para onde vais. Como saber o caminho? Não sabemos para onde vai? Ô, gente, quando Deus falar uma coisa, não contradiga Deus. Jamais. Se Deus falar que pelas chagas de Jesus você está curado, não sei não. Você está contradizendo Deus, você está pecando. Aqui no caso, o próprio Deus está dizendo, Jesus está falando. E vós sabeis o caminho por onde vai. Não, imagina, nós não sabemos não. Tá? Jesus, você está errado de falar que nós sabemos. Nós não sabemos para onde você vai. Sei lá o que você está falando. Nem sei o que você está falando. Como que você fala que eu estou curado, que pela chaga de Jesus eu fui curado? Eu não estou curado, coisa nenhuma. Você fica pensando, você fica falando com você mesmo, você fica indo contra o que Deus diz para você. Você diz que é meu provedor, cadê minha provisão? Eu não tenho provisão nenhuma, que não sei o quê. Não contradiga a Deus, nunca mais na sua vida. É bom você parar de falar isso. Porque você está falando o que o diabo fala. Você está no mesmo nível do diabo de crença. Só crê que Deus existe. Que diferença faz? Você só reconhece que ele é Deus, mas você não se submete a ele. Então você está no nível do diabo, de crença. Porque o diabo nunca mudou de vida, porque ele jamais se submeteu a Deus. Foi até expulso do céu. Certo? Então está valendo isso?
Então, eles não estavam sabendo nada disso daqui. Olha, aí Jesus pega e fala assim, no 6. Eu sou o caminho, você não sabe o caminho? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá? E eles não sabiam, na verdade, quem Jesus era. Eles sabiam parcialmente quem era Jesus. Por isso que lá, eu já mostrei para vocês aqui na carta aos Coríntios, que Paulo diz, ele dá aquela declaração que antes dele se converter, que ele diz, nós conhecíamos Cristo na carne, mas agora nós o conhecemos em espírito. Porque ele só via aquela figura, esse Messias coisa nenhuma, esse aí é um homem aí, profeta, sei lá, como é que é outro. Paulo chegou a fazer essa declaração, tá? Então, eles, da mesma coisa, só conheciam Jesus superficialmente, não entendiam o que ele falava, porque tudo é espiritual. Você quer entender Deus com a tua cabeça, é a mesma coisa, tá? Se você quiser entender Deus com o seu intelecto, você nunca vai entender. É com o seu espírito, tem que orar muito em línguas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, que Deus fala coisas espirituais para espirituais. É de espírito para espírito. Então vem a revelação para a sua mente. Então não adianta você querer entender Deus com a tua cabeça, porque não funciona. Porque é espírito, não é cabeça humana. Então, eles não sabiam mesmo. Agora, então Jesus declara, como você não sabe o caminho? Sou eu. Eu sou o caminho. E é aí que vocês vão andar. Aí no 7. E vós me tivesseis, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Então ele está dizendo aqui, Filipe no 8, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. É suficiente se você me mostrar o Pai. O que Jesus acabou de dizer? Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Então mostra, mas gente, é isso aí. Quem anda na cabeça não entende nada do Evangelho. Não sabe quem é Deus Pai, que as obras que Jesus fez foram as obras do Pai, e tudo que nós fazemos de poder são as obras do Pai em Cristo Jesus. Ele que adquiriu isso para nós, tá? Os milagres, as transformações, a reconciliação, tudo é em Cristo Jesus. Então nós conhecemos sim o Pai, é possível. E eu posso dizer para vocês que eu soube quando foi o Pai que falou comigo. Mas o Espírito Santo falou, isso é o Pai. Eu soube, porque é coisa espiritual. Eu soube quando foi Jesus que falou comigo. Eu sei quando é o Espírito Santo que está me guiando, mas é dentro da visão de Jesus. Isso é coisa espiritual. De tanto você buscar esse Deus, ler a Bíblia, é isso que acontece. Então, Senhor, se você nos mostrar o Pai, nós vamos ficar satisfeitos. Epa, já tá. Jesus falou, quem me vê, vê o Pai. Essa que é a... Então, quer dizer que só ver Jesus não basta. Precisa ver o Pai, sendo que Jesus e o Pai são um só. É a mesma coisa. É isso que ele está falando. Não, você não basta, Jesus mostra o Pai, porque a gente precisa ir mais fundo, mais longe. Precisamos de mais coisas. É assim que é sabe, o cristão carnal é assim, tá? Então, nós nascemos de novo, recebemos o perdão dos nossos pecados, que Deus, nosso Pai, nos perdoou em Cristo Jesus. Por isso que Ele que elaborou o plano de salvação, Deus Pai. Ele que inventou isso tudo, porque Ele quis a reconciliação nossa com Ele. Então, esse perdão veio e não está satisfeito com Jesus. Você nasceu de novo, Jesus não te satisfaz, não basta para você. O que mais que o senhor quer? Hein? Por favor. E a senhora, quer mais o quê? O que mais? O que está faltando na sua vida? Ele fez a obra completa para resolver a situação da humanidade perdida na mão de Satanás, no inferno, para sempre. Você tem que entender isso. O que mais que você quer? Não está satisfeito?
Então é chocante escutar uma pessoa carnal falar, uma pessoa que nasceu de novo e é 100% carnal. Não tem noção do que é Jesus Cristo. Pensa que ele é um quadro na parede, um crucifixo no pescoço. E andar com uma Bíblia embaixo do braço, nem sabe o que é. Precisa ter revelação. Você tem que chegar aonde está a palavra de Deus. É lá que você tem que chegar. Para ela dominar a sua vida. Então é muito forte essa palavra que Filipe falou aqui. Primeiro que Tomé nem acreditou fazendo essas perguntinhas, mas ele também. Então mostra o Pai, né? Para que nós sejamos satisfeitos. Fiquemos satisfeitos. Então a pergunta que eu disse que eu ia fazer: Jesus te basta? Ele te satisfaz? Ou você é que nem Filipe e Tomé? Precisamos de mais. Ficar fora do evangelho desse jeito. Amém, aleluia, glória a Deus. Então vamos orar aqui por esses pedidos. Senhor nosso Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, porque você disse, pedi e recebereis. E o Senhor disse, vinde com o seu coração aberto, um coração de fé, e ore, porque eu faço. Deus quer que nós oremos, que nós busquemos a Ele com as nossas petições, para Ele poder realizar a glória dEle nas dificuldades das nossas vidas. Por isso, Pai, eu te agradeço por essa promessa também que você fez, e com a minha imposição de mãos, a unção que está no meu coração seja liberada agora, para que todas essas situações sejam abençoadas, todas essas pessoas. Eu repreendo a ação maligna de Satanás aqui, bloqueando situações nessas vidas, prendendo, trazendo pessoas cativas. Em nome de Jesus, eu quebro esse cativeiro agora, que todas sejam libertas e os milagres aconteçam agora, em nome de Jesus. Seja na área que for, os enfermos sejam curados agora. Em nome de Jesus, que a tua unção de cura, Pai, seja liberada agora. Essa parte financeira, essa situação, seja agora ajustada no poderoso nome de Jesus. E, Senhor, esses que estão com depressão, Senhor, que estão angustiados, que estão aflitos, sejam libertos agora. Em nome de Jesus. Pessoas que estão com muita medo, que não conseguem dormir por causa de terrores noturnos, situações horríveis. Senhor, que está agindo nessas pessoas, eu quebro essa situação agora, repreendo esse espírito maligno, que solte essas vidas agora, e creio que está havendo a libertação, em nome de Jesus. A paz está agora sendo liberada para essas pessoas, uma vida de paz, de tranquilidade para esses que estão aflitos e que nem dormem, em nome de Jesus. E essa oração é feita para todos que estão aqui presentes, todos que estão no vídeo, pela internet, sendo abençoados os lares, as famílias, em nome de Jesus, os enfermos sendo curados. Senhor, visite essas famílias, venha com a tua glória, Senhor, agora, tirar todas as trevas dessas casas, os seus anjos sendo enviados para protegê-los, abençoá-los. E nós oramos pela salvação de todos os familiares que ainda não são salvos. Em nome de Jesus, nós cremos que eles serão salvos, que eles, quando partirem dessa terra, vão partir salvos, em nome de Jesus. Por isso agora nós, como os teus filhos, ó Deus nosso Pai, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração. No preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus nosso Senhor, todos os santos da igreja dizem juntos. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor abençoe a sua semana, que o Senhor cubra você com a graça e a proteção dele, e que você tenha revelação dessa palavra que Ele quer te dar. Em nome de Jesus, e até o próximo culto. Amém? Obrigado por ter estado aqui comigo. Amém.